eu sou Flávia Duprá, artista têxtil, e hoje eu vim aqui a convite da Círculo para te ensinar essa peça, toda na técnica do fio conduzido. Para fazer essa peça, nós vamos utilizar o barroco número 6 nas cores lavanda e canário, agulha de 3 a 4 milímetros, tesoura, agulha de tapeceiro, além de um botão da sua preferência, agulha e linha de costura. Nós vamos iniciar fazendo um nó corrediço e correntinhas em múltiplos de 12 até atingir o tamanho da bolsa que a gente quer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Já chegou aqui no tamanho que eu queria. Então, a gente vai se certificar de que todas as correntinhas estão viradas para o mesmo lado, para não ter nada torcido. E vai fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto. E agora a gente vai subir 2 correntinhas para equivalerem ao primeiro ponto. Agora a gente vai começar a trabalhar com a segunda cor. Então, a segunda cor vai vir aqui, ó, atrás das 2 correntinhas. A gente coloca ela por aqui, deixa um espaço de 1 palmo, 20 centímetros mais ou menos, para você ter uma folga, uma margem de segurança para depois arrematar esse fio. E a gente vai fazer mais 5 pontos altos, pegando a alça de cima da correntinha e abraçando esse fio, conduzindo ele. Então, 3. A gente vai ter um total de 6 pontos. 4. 5. E agora, no 6º ponto, a gente vai fazer a troca de cor. Então, eu vou puxar a primeira parte, ajeitar aqui e vou trocar de cor, fechar esse ponto com a cor nova. E vou fazer 6 pontos também, ó. 1, dessa vez conduzindo o canário. 2. 3. 4. 5. E no 6º eu vou trocar de cor. Então, eu começo o ponto com essa cor, não finalizo e troco a cor para o canário. E eu vou seguir fazendo 6 e 6 até o final da carreira. Sempre alternando a cor na última laçada do 6º ponto. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês.
Pronto, cheguei no último ponto, eu vou iniciar ele com lavanda, mas vou fechar ele com o canário, porque eu quero que o primeiro ponto da próxima carreira seja em canário. Então, separo a lavanda, vem aqui, pula as duas correntinhas iniciais, vai na cabeça do primeiro ponto alto, fecha com ponto baixíssimo, sobe duas correntes e então retoma a condução do fio lavanda. A gente vai repetir essa carreira aqui por toda a carreira de cima. Então, a gente vai fazer 6 pontos em canário sobre os pontos que já estão em canário e 6 pontos em lavanda sobre os pontos que estão em lavanda, tá? Exatamente a mesma coisa. 4, 5 e no 6º ponto eu começo com o canário e alterno para o lavanda. E vou fazer 6 pontos com ele. E a gente vai ter essa composição. Cinco. E no 6º ponto, eu começo com o lavanda e alterno para o canário. Eu vou fazer assim toda a carreira e já volto aqui com você. Esse ponto eu vou fechar com o fio lavanda, porque o primeiro ponto da próxima carreira vai ser em lavanda. Então, eu já vou deixar a alcinha na cor do próximo ponto. Então, eu vou pular as duas primeiras correntinhas, vou lá na cabeça do primeiro ponto alto e fecho com baixíssimo. Sobe duas correntinhas e só então retoma a condução do fio canário. 2, 3, 4, 5 e no 6º ponto a gente vai alternar para o fio canário. E a gente vai fazer essa carreira todinha assim. Onde a base é lavanda, eu vou fazer os pontos em canário. Onde a base é canário, eu vou fazer os pontos em lavanda. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Vou fechar esse último ponto com lavanda, porque o primeiro ponto da próxima carreira é em lavanda. Então, pula as duas correntinhas, vai lá na cabeça do primeiro ponto, fecha com baixíssimo, duas correntes para subir e então retoma a condução do fio canário. E aí, a gente vai ter completado 2 carreiras nessa nova combinação aqui, que tá invertido em relação às carreiras aqui de baixo, né? A gente tá alternando a cada 2 carreiras. Olha, a gente tá fazendo aqui, ó, a 4ª carreira, um total de 4 carreiras. De 2 em 2, a gente alterna as cores. E a gente vai fazer um total de 10 carreiras. Então, eu vou subir aqui mais 6 carreiras e já volto com você. E após fazer as 10 carreiras, a minha aqui tá terminando com o fio lavanda. Então, eu já vou aproveitar o próprio fio lavanda e vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos em toda a borda da peça. Entra aqui, ó, no intervalo entre as duas correntinhas do primeiro ponto e faz um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer um baixíssimo para cada ponto da base por toda a borda. Para facilitar o trabalho, você pode já cortar o fio secundário, no meu caso aqui é o canário, corta com mais ou menos uns 20 centímetros de folga para você ter espaço para arrematar depois. E aí, segue fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base por toda a volta. Eu vou fazer aqui e já volto com você. Depois de dar a volta toda, você vai fazer o ponto baixíssimo somente até o penúltimo ponto. E aí, você vai cortar o fio com também mais ou menos uns 20 centímetros de espessura. E vai tirar o fio aqui, ó, por dentro da correntinha antes de fazer o último ponto, aqui no penúltimo ponto.
E a gente vai fazer esse último ponto com a agulha de tapeceiro. Então, aperta um pouquinho aqui a pontinha do fio, para ela passar melhor no buraquinho. E você vai fazer a simulação desse movimento do ponto. Então, a gente vai aqui, ó, entrar aqui no primeiro ponto que a gente fez sobre o fio canário. Entra por baixo das duas correntinhas do ponto baixíssimo. E agora a gente vai voltar para dentro de onde saiu esse fiozinho aqui, para poder finalizar a peça e deixar o acabamento invisível, ó. Ele se mistura aos outros e não dá para ver. E aí, aproveita que o fio já tá na sua agulha para fazer os arremates aqui pro lado de dentro, passando esse fio por entre os pontos que já foram tecidos. E aí, a gente vai esconder esse fio dessa forma, esse outro fio que a gente cortou antes de finalizar a carreira e os dois fios iniciais da mesma forma. Então, eu vou esconder todos aqui e já volto com vocês. Depois de todos os fios escondidos, eu vou virar a mini bag do avesso. Vou alinhar aqui a lateral, exatamente no início dela. E nessa parte de baixo, onde a gente começou o trabalho, que a gente fez essa carreira de correntinhas, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, unindo as duas laterais para ser o fundo da nossa mini bag. Então, eu vou pegar aqui o fio canário, que é o que eu usei para fazer as correntinhas iniciais, e vou dar um nozinho corrediço para facilitar aqui, ó, essa primeira etapa. Então, eu puxo o fio de lá de trás e tiro dessa primeira argolinha que eu criei, e agora eu vou fazer baixíssimos, pegando as correntinhas dos dois lados, ó. Então, aqui nessa lateral e nessa lateral. E aí, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo. E com isso, a gente vai fechar o fundo da mini bag, de modo que ele fique bem firme para as coisas não passarem por nenhum buraquinho e caírem da bolsa. A gente vai fazer assim até o final da carreira. Não precisa apertar para não franzir o seu trabalho, mas também não precisa deixar folgado, tá? Deixa o ponto ajustado ao tamanho do espaço entre um ponto e outro. Eu vou fazer até o final da carreira e já volto aqui. Chegando aqui no último, só fazer mais uma correntinha e passar o fio por entre o trabalho para travar. E a gente vai de novo usar a agulha de tapeceiro para esconder esses dois fios que ficaram de sobra aqui. Eu vou esconder e já volto com você. Pronto, fundo costurado, sobras escondidas, a gente vai desvirar o trabalho. E eu vou fazer a alça dessa peça em crochê. Peça desvirada e alinhada, eu vou vir aqui na lateral e vou pegar os 3 primeiros pontos do trabalho e os 3 últimos pontos da carreira, né? Para fazer uma tira com 6 pontos de espessura por mais ou menos 50 centímetros de comprimento. Então, eu vou entrar aqui no ponto, buscar o fio. E fechar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora a gente vai virar o trabalho e fazer 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto bem apertadinho aqui. 6 e
virou. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e virou. E assim a gente vai por cerca de 50 centímetros. Então, eu vou fazer a minha aqui e quando eu tiver com mais ou menos 50 centímetros, eu volto aqui com você. Pronto, fiz aqui aproximadamente 50 centímetros em carreiras de pontos baixos, simples, com 6 pontos. E aí, eu teci por 50 centímetros e agora eu vou cortar com mais ou menos uns 3 ou 4 palmos esse fio, mais ou menos uns 40 centímetros, para a gente poder fixar desse outro lado aqui. Então, eu já terminei o último ponto aqui. Eu vou fazer uma correntinha para travar esse fio. Então, uma correntinha e vou passar ele todinho por dentro da correntinha. E aí, desse jeito, a gente vai travar. E agora, o que eu vou fazer é posicionar ele aqui, 3 pontos para cá, 3 pontos para cá, e vou costurar com agulha de arremate. E aí, tem que me certificar que ele vai ficar bem firme para não soltar. Então, achato aqui a pontinha. Deixa a alça reta. E a gente vem do lado de cá. Passando aqui pelo primeiro ponto. Pelo segundo. Pode apertar bem, tá? Pelo terceiro. Quarto. Pelo quinto. E pelo sexto ponto do lado de cá. Pode reforçar um pouquinho essa costura, passando mais uma vez por cada ponto. Vamos voltar aqui. Pronto, tá bem firme, a costura não vai soltar. Pode vir aqui pelo avesso para arrematar. A gente vai dar uns 2 ou 3 nozinhos de costura e depois vai esconder esse fio por entre os pontos. Então, dei aqui um nozinho de arremate, né, de costura. Vou dar o segundo aqui atrás deste ponto. E vou fazer o terceiro nó. E agora eu vou arrematar, escondendo por entre os pontos que já estavam tecidos aqui da base do trabalho.
já tá escondido o suficiente. A alça tá pregada. Esse fio do lado de cá já tá arrematado, só precisa cortar a sobra. E agora a gente vai fazer o fechinho aqui com o botão. Então, eu vou achar o meio da peça. Na verdade, o meio são esses 6 pontos aqui, ó. E a gente vai tecer só uma aba pequenininha pra gente ter espaço suficiente para pregar o botão. Então, eu vou pegar aqui o fio lavanda. E vou prender aqui no 6 pontos centrais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 6 centrais são esses aqui. Nós temos 7 blocos de 6 pontos. Esse aqui vai ser bem o meio. E o que eu vou fazer é uma abinha de pontos baixos aqui. Então, eu vou entrar com a agulha aqui. Fechar um ponto baixo. Seis pontos baixos. E agora eu vou fazer igualzinho na alça. Vira o trabalho. Eu já vou aproveitando para, ao longo das carreiras, prender esse fiozinho aqui, esconder ele para deixar ele bem arrematado. E a gente vai fazer 6 pontos baixos. 5. E o último aqui nessa primeira argolinha. 6 pontos baixos. Vira o trabalho, aproveita para esconder esse fiozinho aqui no meio. E de novo, 6 pontos baixos. Eu vou fazer isso por 10 carreiras. Então, eu tenho aqui já 3, eu vou fazer mais 7 e já volto aqui com você. Feitas as 10 carreiras, a gente vai criar a casa para colocar o botão. O meu botão aqui, ó, ocupa cerca de 3 a 4 pontos. Então, eu vou fazer o primeiro ponto aqui, o segundo, vou fazer um espaço de 3 correntes para enganchar o botão. Vamos ver se ele passa em 3 correntes. Passa. Vou pular 2 pontos da base e fazer 2 pontos baixos aqui nos 2 últimos, já finalizando o trabalho. Então, fechei os 2 pontos, vou fazer uma correntinha para travar, corta com mais ou menos um palmo, separa ele aqui, e aí só arrematar esse fiozinho com a agulha de tapeceiro. Vou arrematar aqui e já volto. Pronto, agora é só posicionar o botão e costurar. O meu vai ficar aqui, ó, entre esses 2 pontos e esses 2 pontos, aqui.
Pronto. Arremata com aqueles nozinhos que a gente dá quando costura. Uns 2 ou 3 nozinhos para deixar firme. E aí, depois, é só passar por entre os pontos já tecidos aqui para esconder esse fiozinho. E aí, pode cortar. E sua mini bag tá pronta. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. Sempre que fizer uma peça usando os materiais da Círculo, use a hashtag SempreCírculo e siga a Círculo nas redes sociais para mais receitas como essa.